E nós fomos impactados por tudo que nós ouvimos aqui. Que Deus continue alargando as tendas deste ministério e, com certeza, coisas maiores Deus continuará fazendo através do pastor desta igreja, junto com o ministério desta igreja. Deus seja louvado pelas vossas vidas. Queridos, eu quero compartilhar com vocês um texto que o Senhor propôs ao meu coração. Serei breve naquilo que estarei falando, mas aprove o Espírito Santo falar através desta palavra ao coração de cada um de vocês. Porque certamente vocês vieram ouvir o que o Espírito Santo tem a vos falar a respeito da palavra de Deus. Então, abra as vossas Bíblias, por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a partir do seu versículo de número 6. Atos, capítulo 16, a partir do seu versículo 6. Quem achou, por favor, diga um bom amém. Já está projetado ali também, então nós podemos ler. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra de Deus. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram para Troade. Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhes rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. O Evangelho. Até aqui. Queridos, todos nós já estamos, eu acredito, familiarizados com a história do apóstolo Paulo, com a história de Paulo. Paulo, depois da sua conversão, ele teve por mestre da área de missiologia o próprio Deus. Paulo, depois da sua conversão, ele teve por mestre o próprio Deus. E Paulo, ao entender o propósito pelo qual ele foi chamado, depois de ter passado cerca de 3 anos sendo instruído, sendo orientado, ele começou a sua trajetória missionária, haja vista que nós estamos em um evento de missões. Aqui, no presente texto, o apóstolo está na sua segunda viagem missionária. Segundo os missiólogos, Paulo é um dos maiores missionários após Jesus Cristo. Paulo, aqui nesse texto, ele vai para a região de Derbe,
e a região de Listra. E lá, nesse ambiente, nesse lugar, neste local, nesta cidade, o apóstolo Paulo encontra um jovem que tinha um bom testemunho na comunidade em que ele residia. E Paulo observa que a sua mãe e a sua avó criou esse jovem nos ensinamentos da palavra de Deus. Logo, chamou a atenção do apóstolo Paulo, como um bom missionário que ele era, de não perder a oportunidade de preparar alguém para que futuramente esse alguém pudesse estar gabaritado e preparado para dar continuidade ou continuação ao seu ministério de missões. Paulo, ele era um visionário nessa área de liderança e nessa área de missões. E Paulo viu nesse jovem chamado Timóteo uma grande chamada. Paulo viu nesse jovem chamado Timóteo um potencial para ser alguém no ministério que Deus confiou ao apóstolo Paulo. E Paulo resolve levar este jovem nessa excursão, como eu posso dizer, ou nessa trajetória missionária. A sua mãe lhe permite, a sua avó lhe permite, e Paulo leva Timóteo, junto com alguns companheiros que ele estava, para a obra missionária. Paulo, a partir do momento em que ele leva Timóteo, ele não só estaria preparando Timóteo na questão teórica, mas como também ele estaria preparando Timóteo na prática de missões, na vivência missionária. E o texto do capítulo 16 até o versículo de número 5, você vai observar que Paulo precisa circuncidar Timóteo, a fé na região crescia e o número de pessoas convertidas aumentavam, só que Paulo, ele entendia que não precisava ter um sonho para ir para alguma cidade pregar o evangelho. Paulo entendia que não precisava vir nenhum profeta, quem sabe, profetizar, dizendo o lugar que ele deveria ir. Paulo não precisava que viesse algum anjo do céu e lhe dissesse: você tem que pregar o evangelho em tal lugar. Paulo não precisava disso, porque a partir do momento em que Jesus chamou ele já entendeu que a responsabilidade era grande, e independentemente de alguém que dissesse para ele para onde ele deveria ir, ele ia, porque ele sabia da responsabilidade que recaiu sobre os seus ombros. Paulo não esperava nenhuma revelação do céu para pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus. Como ouvimos em algumas ocasiões pessoas dizer que está esperando uma revelação, está esperando uma profecia, está esperando até que o pastor cite o seu nome, cante o seu nome, para você fazer, para você ir
para você está, sendo que é uma responsabilidade de cada um de nós fazermos esta obra de Deus. Eu lembro-me de um testemunho de uma norte-americana. Alguém perguntou a ela: por que a senhora veio para o Brasil e está aqui nessa região amazônica pregando para os indígenas e pregando para as tribos indígenas? Fizeram essa pergunta para ela, por quê? Ela respondeu: porque um dia eu estava em um congresso de missões e eu ouvi a palavra de Deus quando o pastor leu lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 15. Ela disse que ouviu esta palavra, o pastor lendo, dizendo: Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Ela, quando ouviu esta palavra, sentiu-se na responsabilidade de ir pregar o evangelho nos lugares aonde o evangelho era menos anunciado e pregado. E ela veio se parar e se deparar na Amazonas, pregando para os ribeirinhos. Implantou várias igrejas na Amazonas. E o nome dessa mulher é conhecido até hoje lá: Sofia Loren. Paulo não precisava de ninguém anunciar, e Paulo está indo para a Europa pregar o evangelho. E nessa ida para a Europa, o Espírito do Senhor bradou no espírito do apóstolo, dizendo: não pregue. Mas espera aí, a missões não é de Deus? Não entendemos que devemos pregar? Sim. Mas tem momentos e ocasiões que o Espírito Santo quer lhe conduzir e te levar para um lugar aonde a necessidade seja maior do que para onde você esteja indo. E o Espírito do Senhor falou por 3 vezes ao apóstolo Paulo: não vá, não vá e não vá. Não pregue. Quando ele para e entende que o Espírito não queria que ele fosse com seus companheiros, ali ele teve uma visão. E nessa visão viu um macedônio clamando e dizendo: atravessa a Macedônia e socorre-nos. Queridos, quantas almas existem em lugares tão distantes ou até tão perto de nós, que está clamando por um socorro. O que nós ouvimos aqui na apresentação, vivemos. Eu me lembro que no ano de 2017, em janeiro, eu e minha esposa estávamos pesquisando sobre algumas agências missionárias e descobrimos uma agência missionária lá em João Pessoa, agência de missões Juvep. E percebemos que eles têm um trabalho também muito bom e sério. Nós começamos a nos programar e nos organizar financeiramente
A igreja nos apoiou, o pastor presidente nos apoiou, oraram por nós e nós fomos para essa agência missionária lá em João Pessoa, na cidade de Cabedelo. Ficamos lá nessa agência estudando durante 28 dias, manhã, tarde e noite, sobre a cultura nordestina e como evangelizar esse povo que já estava há muitos anos, ou que já estão há muitos anos no catolicismo apostólico romano. Depois de 28 dias, aprendendo sobre a cultura do povo, aprendendo sobre os costumes deles, liberaram-nos para um dia de passeio e depois pegamos os ônibus para irmos para um povoado chamado Emas. Chegando nesse povoado, nós nos instalamos em uma escola e já levamos um casal de missionários para que depois da obra que fosse realizada, já tivéssemos um galpão alugado, o missionário instalado e as pessoas que aceitassem a Jesus com ele ali para poder congregar. Nós evangelizávamos a zona rural e cidade simultaneamente. E só levávamos um odre de água, uma baga de cereal e uma banana para passar o dia todo evangelizando debaixo de um sol escaldante. E chegamos nessa cidade em uma época e período em que o padre da cidade estava sem moral. E as pessoas, quando entrávamos dentro das suas casas, nos perguntavam: por que o nosso padre não vem fazer isso que vocês estão fazendo aqui conosco, nos ensinando a palavra de Deus? Nós passamos cerca de quase um mês evangelizando esse lugar. E quando nós estávamos indo para uma outra cidade, o ônibus, o motorista pensou que tinha se perdido, mas não se perdeu, porque o propósito era alcançarmos uma outra cidade. Só que quando nós nos deparamos, estávamos em um povoado parecendo um faroeste. E o motorista disse: nós estamos perdidos. O nosso líder que estava conosco, ele disse: não, isso aqui não é perdido, isso aqui é propósito. Vamos descer. Descemos na praça principal. E quando descemos na praça principal, encontramos um homem sentado em uma escada com a cabeça baixa. Quando ele viu a equipe descer do ônibus, ele levanta a cabeça e começa a glorificar a Deus, e ninguém estava entendendo. E ele se aproximou glorificando a Deus, dizendo: glória a Deus, glória a Deus. E aí procuraram o nosso líder se aproxima e pergunta a ele o que foi que aconteceu. Ele disse: vocês são cristãos? O nosso líder: sim, nós fazemos parte de uma missão chamada Juvep. Ele disse: eu sou pastor da igreja aqui, já estou há 3 anos nesse povoado, e só eu, minha esposa e meus filhos, 3 crentes. E eu digo mais: as pessoas desse povoado, em virtude do pastor anterior que fez um arruaço aqui, trancaram as portas e não deixa eu e minha esposa entrar na casa de ninguém aqui nesse povoado. Nós não conseguimos entrar na casa de nenhum morador aqui. E aí nós montamos uma estratégia de evangelismo para sair de 2 em 2, de casa em casa, de casa em casa, de casa em casa, de casa em casa. E as casas começaram a abrir as suas portas para que nós entrássemos e apresentássemos o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo.
Deus não fez o ônibus perder o curso normal para a cidade que estava indo, porque Deus sabia o propósito que ele tinha na cidade, no povoado, ali parecendo um faroeste aquele povoado. Nós evangelizamos praticamente todas as casas, porque era muito pequeno o local. E em uma das casas que eu e minha esposa entramos, nos deparamos com um casal de senhores, com mais de 70 anos de idade. Começamos a evangelizar e apresentar Jesus. A senhora daquela casa, com mais de 70 anos, se aproxima de mim e diz: eu já sirvo a Deus. Eu disse: ô senhora, que bom. Mas só que o meu Deus é o divino Pai eterno. Aí ela foi lá na estante, pegou uma imagem e colocou no meu colo e disse: aqui, ó, esse é o meu divino Pai eterno, a quem eu sirvo e todo mês dou o meu dízimo. Eu disse: é, senhora? Ela disse: é. E era uma imagem grande que tinha, segundo ela, o Pai, o Filho e o divino Pai eterno. Aí eu perguntei para ela: a senhora sabe o que é que a Bíblia fala sobre esse divino Pai eterno? Ela disse: eu não. Eu posso lhe explicar? Ela disse: pode. Eu disse: o apóstolo João, um dos apóstolos de Jesus, ele teve uma imagem e ele não conseguiu descrever, senhora, quem era que estava sentado nesse trono. E como ele não conseguiu descrever, ele falou o aspecto de quem ele viu. Parecia uma pedra de jaspe que brilhava em cima do trono. Logo, senhora, o divino Pai eterno deveria estar aqui como uma pedra de jaspe, como se estivesse brilhando, e não como uma imagem. A senhora está entendendo? Ela: não estou entendendo. Eu li o texto mais de 5 vezes. Li o texto mais de 5 vezes. Quando eu terminei de ler, ela virou para minha esposa e deu uma tapa na cara dela. Do nada. Do nada. Deu uma tapa na cara de minha esposa, e minha esposa estava ali orando, né? Para que o Senhor abrisse o entendimento dela, porque não tinha como desconstruir uma cultura católica de 70 anos em 1 hora ou 30 minutos. Não tinha como. Só o Espírito de Deus para convencer, só o Espírito de Deus para desconstruir. Minha esposa recebeu uma tapa no rosto, ficou com o rosto vermelho, e aí a senhora disse: eu não quero mais ouvir, não. Eu disse: está certo, não vou falar mais nada, não. Eu disse: pelo menos a senhora aceita uma oração. Ela: toda reza é bem-vinda, meu filho, pode rezar. Nós oramos por ela, saímos daquele povoado e depois recebemos a notícia. Qual foi? As portas de todas as casas se abriram para o pastor evangelizar e continuar fazendo o trabalho de evangelismo. Aleluia. Paulo não estava entendendo que o propósito maior que Deus estava para com ele não era a Europa, mas era a Ásia. Desce para a Macedônia, porque ali tem alguém clamando. E quem é que está ali clamando? Uma jovem possessa por espírito. Quem é que está ali clamando? Uma jovem que estava aprisionada, que estava sendo escravizada pelos seus senhores e pelos demônios. Desce para a Macedônia, por quê? Porque ali tem um carcereiro e tem a sua família, que também precisam ser alcançados. Aleluia! Deus parou Paulo por causa de uma visão. Então não murmure, não questione a Deus quando Ele lhe parar em algum empreendimento missionário que você esteja querendo fazer.
eu trago uma palavra revelada. Deus tem algo maior. Vou repetir. A mais, a Débia. Deus tem algo maior. Deus tem algo maior. Se Deus parou, se Deus não permitiu, é porque algo maior Deus tem para realizar através de cada um de vocês. Feche os teus olhos. Senhor Jesus. Paulo entendeu que era o teu Espírito parando ele. Que a tua filha, o teu filho possa entender que quando o Senhor diz não, é não mesmo. E quando o Senhor não quer, é isso aí. Mas o Senhor vai esclarecer e vai revelar qual o propósito maior que o Senhor tem para ele realizar, para ela realizar. O Senhor não vai parar ele por parar, o Senhor vai parar por causa de uma visão que o Senhor tem para dar. Shumandaravassúria. Dá graça a ela, dá graça a ele, Senhor, para compreender esta verdade, para entender que o Senhor tem algo maior para ele realizar para ti. Glórias ao teu nome. Amém. Muito obrigado, pastor.